Bom, pessoal, lá vamos nós de novo. Somente para recapitular, Griffith havia descoberto o princípio da transformação. Princípio esse capaz de transformar pneumococos vivos rugosos avirulentos em pneumococos lisos, virulentos e mortais. Os experimentos de Avery, McLeod e McCarty nada mais foram que uma continuação dos trabalhos de Griffith e uma homenagem póstuma a ele. Esses cientistas eles queriam entender em mais detalhes como o fenômeno da transformação ocorria nesses diferentes tipos de pneumococos. Eles queriam terminar o trabalho de Griffith. O objetivo principal dos experimentos era encontrar e isolar o princípio ativo da transformação a partir de extratos bacterianos e, posteriormente, identificar a composição química do mesmo. Ao menos caracterizar suficientemente esse composto a ponto de classificá-los em um dos grandes grupos conhecidos de substâncias químicas. Esse composto ele era uma proteína, um RNA ou uma molécula de DNA. Esses cientistas eles tinham uma meta: identificar, extrair, isolar a hereditariedade em um tubo de ensaio e a caracterizar fisicamente utilizando todas as ferramentas metodológicas disponíveis. Uma meta bem nobre e incrivelmente trabalhosa, eu diria. O experimento, como vocês verão, é de uma ideia tão simples que parece que foi algo banal de ter sido realizado. Entretanto, todo o trabalho bioquímico, metodológico e intelectual atrás desse simples experimento requereu dos participantes anos de pesquisa e dedicação. Avery demorou anos e anos para aprimorar as técnicas que ele utilizou aqui. Vocês irão notar que, devido ao desenvolvimento de novas técnicas moleculares, genômicas e bioquímicas ao longo do século XX, os experimentos vão começar a ficar um pouco mais complicados tecnicamente. E os níveis de atenção e conhecimento para entender o que esses grandes cientistas fizeram irão aumentar drasticamente. Mas, sem problemas, iremos cobrir todos os pontos necessários para entendê-los e iremos bem, mas bem devagar. Como sempre, vamos fazer uma breve introdução sobre esses cientistas e o contexto histórico e científico onde eles estavam inseridos. Vamos começar com Oswald Avery. Esse senhor, com uma cara bem simpática, foi um pioneiro dentro do campo da imunoquímica. Esse ramo da química tem como foco os mecanismos químico-moleculares que comandam as funções do sistema imune. Avery estava ocupado estudando como antígenos, substâncias que iniciam uma resposta imune no organismo, e anticorpos, substâncias que atacam os antígenos, interagiam e se relacionavam. E para entender mais sobre essa relação de amor e ódio molecular, ele utilizou o mesmo alvo de Frederick Griffith, os queridos pneumococos. O grupo de pesquisa do Avery foi cada vez mais se especializando nessa área de pesquisa e elucidando aspectos super legais de como determinados tipos de pneumococos induzem respostas imunes diferentes nos hospedeiros. Vocês se lembram do experimento passado, né? Que os pneumococos capsulados 3S são extremamente virulentos. Pois é, Avery conseguiu descobrir a razão para isso. E a razão é justamente a cápsula polissacarídica que reveste essa bactéria. Essa cápsula, que engloba toda a bactéria, nada mais é do que uma cobertura gelatinosa, feita de vários açúcares, uns ligados aos outros. Essa cápsula é importante para os pneumococos porque ela diminui as chances de que esses sejam fagocitados por um tipo muito específico de leucócito chamado fagócito. Isso ocorre justamente por essa cápsula ser muito lisa e apresentar uma carga negativa. A combinação desses dois fatores transforma a vida dos fagócitos em um inferno. Eles não conseguem se aderir nessas bactérias e muito menos devorá-las vivas. E por isso os pneumococos capsulados conseguem escapar da defesa imunológica dos organismos, se reproduzirem feito loucos e causarem esse caso de pneumonia super agressivo nos organismos. Enfim, estou divagando novamente, eu sei. Vamos voltar ao que interessa. Uma das grandes diferenças entre os experimentos de Avery e os experimentos de Griffith
foi a não utilização de ratos vivos para realizar o processo de transformação bacteriana. Avery, após anos e anos de experimentos, conseguiu estabelecer uma cultura in vitro para crescer os pneumococos e observar a transformação, sem a necessidade de injetá-los em ratos vivos. Em outras palavras, Avery encontrou as condições físicas e químicas ideais para fazer os pneumococos se reproduzirem fora do hospedeiro. E para isso, ele desenvolveu a receita perfeita de um caldo nutritivo de coração de boi misturado com líquidos serosos de diversos animais. Plasma, uma mistura de 95% de água, proteína e outras substâncias. No paper original de Avery, McLeod e McCarty, existem vários subtópicos discutindo como ele chegou nessa mistura ideal, que além de salvar vidas roedoras inocentes, ajudou muito o experimento em termos de controle das variáveis do ambiente, previsibilidade e também reprodutibilidade, e também na velocidade de obtenção dos resultados. Avery, com as condições perfeitas para realizar os seus experimentos e a ajuda de dois outros colegas pesquisadores, McLeod e McCarty, desenvolveram essa metodologia científica para identificar o princípio da transformação de Griffith. O experimento de Avery consistia basicamente de vários ensaios bioquímicos designados a medir a atividade e concentração da substância envolvida na transformação bacteriana, assim como na identificação e caracterização bioquímica dessa substância transformante em um dos grandes grupos conhecidos de substâncias, como eu disse anteriormente, proteínas, DNAs e RNAs. Então, pessoal, vamos para o experimento. Avery sabia que existia algo dentro das bactérias 3S lisas que conseguia transformar uma bactéria em outra. O que ele precisava fazer era extrair esse princípio. Para fazer isso, ele seguiu alguns passos lógicos. A primeira coisa que ele fez foi cultivar essas bactérias 3S in vitro, nesse caldo nutritivo que ele desenvolveu. Quando ele observou que as bactérias estavam vivas, contentes e se reproduzindo feito loucas, ele pegou esse frasco com o caldo e as bactérias e o centrifugou, usando uma centrífuga de laboratório, algo bem similar ao tambor da sua máquina de lavar. Após a centrifugação, todas as bactérias presentes na cultura foram para o fundo do tubo, devido à força inercial centrífuga. Tá, eu sei que os físicos não consideram a força centrífuga como uma força propriamente dita, mas enfim, eu sou biólogo e isso lá não tem muita importância aqui. E agora a coisa começa a ficar divertida. Avery realizou, a partir dessa etapa em frente, o que os biólogos moleculares chamam de homogeneização ou fracionamento celular. A ideia aqui, amigos, é a seguinte: o princípio da transformação está dentro das bactérias. Então, o primeiro passo é romper, destruir a membrana celular que envolve essas bactérias, fazendo com que todo o conteúdo presente dentro delas fique acessível. Uma vez essas bactérias destruídas e o conteúdo interno todo espalhado em uma solução, todos esses diferentes componentes celulares são fracionados por procedimentos mecânicos e químicos e posteriormente isolados e purificados individualmente. O que Avery fez em essência foi fracionar a célula e purificar o conteúdo, e purificar o conteúdo, e purificar o conteúdo, e purificar o conteúdo, até que ele, através de experimentos laboratoriais, confirmasse que o produto purificado conseguia transformar os pneumococos. Em mais detalhes, esses foram os passos de Avery para essa etapa do experimento. Vamos começar essa análise minuciosa dos experimentos de Avery com as bactérias no fundo do tubo de ensaio. Ótimo. O próximo passo do Avery foi acessar o conteúdo celular de cada uma dessas bactérias. E ele fez isso lisando, em outras palavras, matando todas as bactérias utilizando o calor. Exatamente o que Griffith fez no experimento dele. A partir daí,
Avery extraiu as células mortas através de lavagens salinas, depois ele precipitou e retirou todas as proteínas utilizando clorofórmio e hidrolisou todas as cápsulas polissacarídicas com uma enzima. Por fim, ele realizou vários fracionamentos com o que restava dos componentes celulares utilizando álcool etílico e observou que no final desse processo apenas o material fibroso estava presente. Material fibroso esse que Avery confirmou laboratorialmente que causava a transformação de um tipo de pneumococo para outro. Ele realizou várias análises químicas com esse material fibroso e relatou que esse material era composto de proporções bem definidas de carbono, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Composição química essa que era consistente com a composição química do DNA. Outros testes químicos para identificação de diferentes moléculas foram realizados e todos deram positivos para a molécula de DNA. Para concluir, o espectro de luz ultravioleta absorvido pelo princípio da transformação era o mesmo que o espectro de luz ultravioleta absorvido pela molécula de DNA. A única coisa que faltava era identificar a concentração mínima necessária desse princípio para transformar um pneumococo de um tipo para o outro. E para isso, Avery utilizou uma técnica comum em análises químicas quantitativas chamadas de titulação. A titulação é um método utilizado para determinar a concentração de um reagente, e o reagente, nesse nosso caso específico, é o princípio transformante. Para realizar a titulação, como vocês podem observar nessa linda tabela, Avery distribuiu o princípio da transformação do preparado número 44 em 4 tubos idênticos. Iniciou um processo de diluição progressiva dessa mistura. Essas misturas diluídas eram injetadas em culturas em vivo contendo somente pneumococos tipo 2R rugosos e Avery observava se a transformação ocorria ou não. O princípio transformante ele estava mas muito concentrado nesse extrato inicial que Avery conseguiu purificar, porque ele foi diluído mais de 10.000 vezes, sem perder a sua habilidade de transformar os pneumococos. Então Avery foi diluindo e testando, e observou por fim que quando concentrações menores do que 0,01 microgramas eram adicionadas na solução, a transformação ela era inconsistente. Observem as amostras 1 e 3, 2 e 4. Tudo lindo e maravilhoso. Avery purificou o princípio da transformação e o caracterizou molecularmente, e ainda mediu a concentração mínima necessária do mesmo para transformar um pneumococo para outro. Uma pessoa normal, como eu, diria: já fiz o meu papel, temos provas mais do que suficientes do que o DNA é o princípio transformante. Vamos para casa, pedir uma pizza, beber uma cerveja e relaxar. Mas Avery e seus colaboradores, eles não estavam totalmente satisfeitos. Eles, apesar de todo esse esforço, queriam refinar ainda mais os seus experimentos e demonstrar com absoluta certeza, dentro dos limites da metodologia, obviamente, de que o material purificado era realmente DNA, e não qualquer outro componente que poderia ter contaminado, mesmo que minimamente, suas análises. E para isso, meus amigos, ele e os seus colaboradores desenvolveram uma outra metodologia baseada em vários testes bioquímicos. Metodologia essa que é ensinada em praticamente todos os livros-texto de ciência do Brasil, como o experimento de Avery. Não porque toda a metodologia que eu descrevi anteriormente sobre purificação, análises químicas e titulação não são importantes, mas porque esse experimento que eu vou descrever agora é a cereja no topo do bolo dos experimentos de Avery. O que Avery queria realizar com esse experimento era o seguinte: ele queria demonstrar que o princípio da transformação era realmente o DNA, sem nenhuma sombra de dúvida. Para isso, Avery iniciou uma série de experimentos enzimáticos em um processo de eliminação.
Para aqueles que não sabem, enzimas são macromoléculas que catalisam reações químicas. Existem na natureza dezenas, centenas de enzimas diferentes, e cada uma delas tem uma função distinta. Algumas enzimas quebram as ligações peptídicas entre os aminoácidos de uma proteína. Outras quebram as ligações fosfodiéster da cadeia de DNA. Outras quebram a molécula de RNA em moléculas menores. As enzimas, meus amigos, degradam as moléculas, fazendo com que essas parem de realizar a atividade bioquímica que elas sempre continham. A nomenclatura para essas enzimas é muito simples. Se uma enzima degrada proteína, essa enzima é uma protease. Se ela degrada DNA, ela é chamada de DNAase. Se ela degrada RNA, adivinhe, pois é, RNAase. Avery, utilizando o poder de degradação dessas enzimas, elaborou o seguinte experimento. Partindo de um extrato inicial, que Avery sabia que continha o princípio da transformação, Avery foi adicionando seguidamente essas enzimas na mistura e observando se a transformação de um tipo de pneumococo para o outro ocorria. Avery iniciou os experimentos adicionando proteases no extrato e ele observou se a transformação ocorria. E, sim, meus amigos, a transformação ocorria mesmo quando proteínas eram destruídas. O próximo passo foi adicionar RNAase e observar. A transformação ocorria novamente, ou seja, nem proteínas e nem RNAs estavam envolvidas na transformação bacteriana. Eles foram destruídos, mas mesmo assim os pneumococos estavam se transformando. Em um último experimento, Avery adicionou DNAase e, voilá, nada de transformação. Os pneumococos continuavam a ser os mesmos pneumococos rugosos de sempre. Avery aqui, meus amigos, demonstrou que a transformação bacteriana não ocorria quando o DNA é degradado. Ou seja, a transformação depende diretamente da molécula de DNA. Pessoal, olha que elegância. Tão simples, porém tão poderosa essa bateria de experimentos. Avery e os seus colaboradores desenvolveram várias baterias de experimentos para identificar, caracterizar e quantificar a quantidade mínima do princípio transformante para transformar um pneumococo em outro. Todos os experimentos que eles realizaram apontaram, sem sombra de dúvidas, para a molécula de DNA, e Avery estava convencido de que ela era que armazenava todas as informações hereditárias necessárias para realizar a transformação bacteriana. Mas se vocês pensam que mesmo após todo esse esforço, a comunidade científica abraçou os experimentos de Avery, não. A comunidade científica ainda estava muito cética. Os pesquisadores da época disseram que a metodologia, apesar de ter sido muito bem desenvolvida e validada e apresentar resultados incríveis, ainda apresentava um risco de contaminação, mesmo que mínimo. Na verdade, a comunidade científica ela estava encanada, encafifada de que as proteínas eram responsáveis pela hereditariedade. Estava bem difícil mudar a mentalidade dos cientistas nessa época. A vida de alguns cientistas muitas vezes não é fácil, meus amigos. Mas em 1952, Hershey e Chase, usando muita biologia molecular, silenciaram de uma vez por todas qualquer dúvida e realmente provaram que a molécula de DNA era responsável pela hereditariedade, colocando um ponto final nessa grande dúvida dentro da biologia.